Jovem. It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I did this stroll. Let me get back, let me get back, let me get back. Baby, we're rocking and roll. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 lonely time. Let it hurt. It's been a long time since the book I wrote. I think I'm chill on the life in the love. You carry me back, carry me back, carry me back. Baby, we're rocking and roll. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 lonely time. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 lonely time. E começando o programa Fala Jovem no maior alto astral, com o som da banda Cleusa. Valeu, galera sonzeira. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouquinho tem mais. Dona Cleusa, aqui no Fala Jovem. Muito obrigado, seja bem-vindo. Você está no programa mais jovem pela TVA. Lembrando que o programa Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria, claro, com a nossa querida TVA, transmitindo para todo o estado de Santa Catarina. Olha só, hoje estamos em Videira, no Alto Vale do Rio do Peixe, na IFC. Muito bem-vindo, seja bem-vindo, você e todos aqui ao Fala Jovem. Hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho no setor alimentício. Quero agradecer a presença de vocês que vieram aqui assistir o programa ao vivo, vão participar junto com a gente também, fazendo perguntas, interagindo junto com a gente, a galera do curso de Pedagogia, técnico em Segurança do Trabalho e também a galera aqui de técnico em Eletroeletrônica, isso? Falei, acertei? Todo mundo? Tá todo mundo aí? Vamos começar então o nosso Fala Jovem de hoje. Olha, primeiramente, quero agradecer aos nossos convidados que vão enriquecer e ajudar a esclarecer muitas dúvidas, que é o Leonardo Bride. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Fala Jovem. Muito obrigado, é uma satisfação tê-los novamente aqui. Essa iniciativa do programa Fala Jovem é fantástica. Gostaria de agradecer à Assembleia do Estado de Santa Catarina, gostaria de agradecer os meus colegas professores, todos os estudantes de pedagogia que vieram aqui prestigiar, do nosso curso técnico de segurança do trabalho, também de eletroeletrônica, a banda, a minha colega a professora Alessandra, você, e espero que a gente tenha um excelente momento de construção do conhecimento, que a gente possa debater bastante e que a gente possa, em conjunto, propagar todas esse tema, que é um tema muito importante, que é a segurança na indústria alimentícia. Obrigado. Com certeza vamos esclarecer muitas dúvidas hoje aqui, não só de quem está em casa, mas também de toda essa turma que veio assistir o programa pessoalmente aqui. Muito obrigado mais uma vez a vocês. E olha, quero agradecer também a professora Alessandra Malheiro. Muito obrigado, seja bem-vinda ao Fala Jovem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje à noite, né, de a gente poder conversar sobre um tema tão relevante. Olha só lembrando que a Alessandra ela tem graduação em enfermagem e obstetria, também mestrado em ciências sociais, é professora de saúde e segurança do trabalho aqui no Instituto Federal Catarinense, tem experiência na área de enfermagem com ênfase em doenças contagiosas, geriatria, saúde coletiva e saúde do trabalhador. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos especialistas por estarem, com certeza, estarão esclarecendo muitas dúvidas, minhas também, viu? Também vou fazer muitas perguntas que vão surgindo aí, muitas dúvidas que vão surgindo ao longo do programa. E olha só, você sabia que a palavra trabalho vem do latim tripalium? Olha só, é uma espécie de instrumento de tortura. Calma, né?
calma. Eu sei que o trabalho, às vezes, é uma tortura, mas, hoje em dia, a coisa está mudando. E também, a primeira forma de trabalho foi a escravidão. No século XIX, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial ajudou que os trabalhadores começassem a receber salários. O México foi um dos primeiros na organização específica em 1917. E depois a Alemanha em 1919, mesma época que surgiu a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Hoje a visão de trabalho mudou muito, todo mundo está correndo atrás de um sonho, todo mundo procura pelo menos trabalhar no que gosta e se realizar no trabalho. Mas nem todas as realidades são iguais, né? O funcionário, o empregado que está lá no chão da fábrica ainda tem algumas dificuldades e alguns empecilhos em desempenhar bem a sua atividade no dia a dia. É verdade. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que a gente vem num sentido positivo, a gente vem melhorando, mas ainda se colocam bastante desafios nessa questão, né? A gente ainda enfrenta muitos problemas com relação à definição de processos e fluxos de produção que privilegiem a qualidade de trabalho, a qualidade para o colaborador, para o trabalhador, ou seja, que o trabalho seja mais com maior qualidade, principalmente com maior conforto, né? A gente fala muito em segurança do trabalho e vamos falar ao longo desse programa muito em qualidade para executar o seu trabalho. A qualidade para executar o seu trabalho passa muito pelas máquinas, pelas ferramentas, pelos processos de produção, pela maneira como se organiza o trabalho, de maneira que esse trabalho não seja como foi referenciado... Não seja uma tortura, né? Exatamente. Que seja prazerosa, bem feita e segura. Com certeza, segurança também. Mas um foco assim que é fundamental, que a gente, então, posteriormente, acaba conseguindo também a segurança, é você focar em conforto, qualidade, satisfação, para que esse trabalho, essa origem, seja superada. Você superar esse conceito. Você fazer o trabalho algo mais prazeroso, algo mais, realmente, do ponto de vista humano, muito mais interessante. Bom, Alessandra, vendo o lado do nosso operário, que está lá na fábrica, está todo dia ralando, está dando o suor, como que seria mais ou menos a visão do operário em relação a esse assunto que é a segurança do trabalho no setor alimentício? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, as empresas devem ter uma preocupação com o trabalhador. A gente tem aqui na escola o curso técnico de segurança do trabalho, então esse é um profissional que deve estar inserido nas empresas para promover a saúde do trabalhador. Eu acho que muitas empresas, né, não investem tanto em segurança e os trabalhadores se sentem um pouco esquecidos, né? Ou muitas vezes eles se sentem cobrados só com relação ao uso dos EPIs e não veem que o empregador invista neles, na segurança deles e na qualidade de vida deles, né? Então, eu acho que alguns trabalhadores podem se queixar, né, de não serem lembrados pelos seus empregadores como gostariam de ser, né? Serem valorizados, né? Então, o que pode ser feito para melhorar essa comunicação, para que o empregado ele tenha essa visão de que aquilo ali não é só uma ordem que vem de cima do patrão, mas que é um benefício para ele? O que poderia ser feito entre empresário e empregado? Bom, eu acho que os empregadores devem estar mais próximos, né, os chefes mais próximos dos trabalhadores e também tentando sempre conscientizar, nunca no sentido de punir, né, por atos inseguros, mas sempre tentando conscientizar, tentando promover saúde. Eu acho que o empregador que se aproxima dos trabalhadores, ele consegue ter uma cooperação maior desses trabalhadores. Então, eu acho que vai nesse sentido, tem que haver um trabalho mais próximo desses trabalhadores. Leonardo, você acha que quando a empresa está preocupada, tem essa preocupação com o funcionário, com o empregado, em relação à segurança dele? Né? Porque muitas vezes o funcionário não se preocupa, mas a empresa se preocupa com ele. Você acha que isso reflete também na produção e na qualidade do serviço prestado para esse empregador? Com certeza. Está cheio de exemplos aí, né, que realmente, quando você consegue construir esse ambiente, que é um ambiente mais harmonioso, com qualidade realmente para
o colaborador, para a pessoa que está trabalhando, você com certeza tem reflexos no curto, no médio, no longo prazo, naquilo que aquele conjunto de pessoas está produzindo, né? Eu concordo também com aquilo que a professora Alessandra comentou, que diz respeito à questão da estratificação, né? Que eu acho que é algo que tem que ser superado. A estratificação hierárquica na empresa, no que diz respeito à questão de segurança, ela tem que ser superada porque você tem que passar por um processo de conscientização e não de punição, né? O caminho, muitas vezes eu vejo em algumas empresas assim, né, que o determinado trabalhador não está usando o EPI, um determinado procedimento. E muitas vezes a gente nota atitudes de superiores hierárquicos que têm uma atitude logo de resposta que ela é punitiva logo de imediato. Não existe diálogo. Então, eu acho que, um pouco na esteira daquilo que a professora Alessandra falou, eu acho que passa muito pelo diálogo para você ter capacidade. Primeiro, claro, você tem que ter conhecimento técnico, mas depois você tem que ter a capacidade de, com esse conhecimento técnico, sensibilizar aquele teu colega de trabalho para ele entender a importância dele no papel de você, num ambiente empresarial, você construir um ambiente seguro e com qualidade de vida. Então, tem que ser superado isso, tem que ter diálogo, tem que ter essa aproximação que a professora Alessandra falou, passa pela construção do diálogo. Bom, e falando do empregado, de 1932 a 1934, a legislação brasileira começou a ser consolidada. E fazendo um trocadilho aqui, também foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Bom, Alessandra, eu acho que a gente podia comentar um pouco da CLT, né, como que mudou a vida do empregado depois disso. Bom, como tu mesmo colocaste, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, são leis que vieram para proteger os trabalhadores, porque antes delas, né, não havia nenhuma forma de proteção. Então, assim, eu acho que se ganhou muito a partir disso, mas não se deve parar por aí, né? Porque essas leis, elas protegem mais no sentido de contrato de trabalho, mas elas não dão conta de situações relacionadas à segurança e saúde desses trabalhadores nos locais de trabalho. Então, eu acho que, complementar a isso, tem as NRs, né? Mas também não para por aí. Né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mais próximo, né, desses trabalhadores, de conscientizar mesmo. Né? Então, a CLT foi um ganho, mas a gente não tem que parar por aí. Não pode parar. E olha só, para completar, também teve a inclusão na lei de uma série de modificações, como a proibição de discriminação salarial por gênero ou raça, férias anuais, descanso semanal, jornada de 8 horas e ainda regulamentava as profissões e os sindicatos. Bom, falando dos sindicatos, como que os sindicalistas, os sindicatos, podem estar ajudando o empregado nesse assunto que é tão importante, que é a segurança no trabalho? Isso é interessante também, porque não se nota tanto aqui na nossa região, os sindicatos ainda não são tão desenvolvidos aqui, a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas nos grandes centros urbanos, os sindicatos eles realmente funcionam como um centro de conhecimento e de busca de auxílio pelo trabalhador. Então, nós notamos, já venho observando isso, que inclusive seminários, palestras são promovidos por esses sindicatos. E quanto mais nós tivermos profissionais formados, pessoas do sindicato ajudando também nessa profusão do conhecimento, contribuindo, então, para que essas pessoas fiquem bem informadas, é mais um aspecto que vai, com certeza, elucidando os trabalhadores dos seus direitos, das suas necessidades, entendendo qual o papel que esse trabalhador pode desenvolver na nossa sociedade, enfim, ajudar a construir toda essa questão de segurança do trabalho e qualidade no trabalho. Também conscientizar os trabalhadores que as NRs, enfim, todas as medidas de segurança do trabalho não são impostas, são direitos, né, que os trabalhadores têm, e talvez os sindicatos podem estar auxiliando nisso. Né? Sim, isso é muito bem lembrado. Né? Até chega a ser engraçado, porque, principalmente no início, os estudantes que iniciam no primeiro ano do técnico de segurança, a gente ainda observa que eles possuem muitas dúvidas com relação ao que é direito, o que é dever, e é muito importante a gente reforçar esse conhecimento.
nós temos hoje em dia uma série de leis começando, né, aquilo que começou na CLT, mas nós tivemos várias, posteriormente à CLT, tivemos vários avanços, e justamente aí, quando você consegue conscientizar e transformar todos esses direitos do trabalhador realmente em conhecimento, eles se apropriarem dos seus direitos, eles com certeza, eles próprios começam a trabalhar as questões da segurança do trabalho, porque entendem quais são os seus direitos, né? Um exemplo disso é a questão de EPI, por exemplo. Existem alguns trabalhadores que ficam em dúvida se o EPI tem que ser comprado pelo trabalhador ou pelo dono da empresa. Ou pela né? empresa. Tem que ser fornecido pela empresa. Claro, com certeza, né? Mas é interessante a gente citar isso, porque eu já ouvi isso muitas vezes em sala de aula. São né? dúvidas simples que podem fazer a diferença e que podem ajudar também o trabalhador a exigir que esse direito dele seja seguido. Seja respeitado. Seja respeitado, com certeza. Bom, e o Fala Jovem, ele é assim, ele é itinerante, por exemplo, hoje estamos em Videira e também é interativo. Quem vem assistir o programa aqui também pode participar, fazendo perguntas, dando sugestões, e já temos perguntas aqui na nossa plateia. Bom, Fala Jovem, fala seu nome, o seu curso e a sua pergunta. Meu nome é Catiane, eu faço o curso de Pedagogia aqui no campus. E a minha pergunta é em relação aos EPIs. Foi citado agora a importância do EPI, né? E como que se faz, como são realizados os testes para comprovar a eficiência desses EPIs? Leonardo? Ok, ótima pergunta. Atualmente, a gente pode começar o comentário a respeito dessa pergunta dizendo que todo EPI ele só é considerado legalmente um EPI quando ele tem um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação ele é emitido pelo Ministério do Trabalho. Para que seja possível a emissão de certificado de aprovação, é necessário fazer testes nesses vários equipamentos de proteção para que seja atestado aquilo que aquele EPI pretende neutralizar do ponto de vista de fator de risco. Então, a maioria das vezes, existe um organismo que é de conhecimento de todos, que é o Inmetro. Ele recebe os pedidos das empresas que, por exemplo, confeccionam um óculos e querem ter a aprovação de certificado desse óculos. Eles submetem esse óculos para o Inmetro, dizem daquilo que eles pretendem que aquele óculos realize proteção. E então o Inmetro ele tem uma série de normativas, uma série de parâmetros para executar os testes naquele óculos e, no fim daqueles testes, emitir um laudo no que diz respeito a evidenciar de uma forma bem objetiva sobre o que é que aquele equipamento, nesse caso o óculos, pode proteger. Então, e assim, para todas os outros EPIs, luvas, máscaras, todos seguem o mesmo procedimento. Lembrando que cada EPI tem a sua função, né? E cada um tem o seu segmento. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai ter que dar uma parada rapidinha. Mas, como sempre, nós vamos de música.
E ao som da banda Dona Cleusa, estamos de volta para o segundo bloco do Fala Jovem. Seja bem-vindo você que está ligando a sua TV agora. Este é o Fala Jovem e hoje estamos falando em segurança do trabalho no setor alimentício. Agradecendo, claro, o pessoal todo de Videira que nos recebeu muito bem, o pessoal aqui do IFC também. E olha só, antes da gente sair, meu diretor já tinha falado aqui no ponto que a gente tinha uma pergunta. Claro, vamos para a plateia, então. Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta para a gente, por favor. Bom, meu nome é Leonardo Cantelli, sou do curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Eu gostaria de saber se existe alguma preocupação da fabricação de EPIs mais confortáveis para os trabalhadores. Sim, existe uma grande preocupação. Nós temos, principalmente as empresas que já estão numa condição diferenciada, investem muito, mas muito em pesquisa. Pesquisa relacionada a novos materiais, também relacionados à nanotecnologia, que, claro, com pessoas também pensando em novos produtos e analisando o que está acontecendo nas várias áreas, vários domínios do conhecimento, e analisando também a evolução no trabalho, no próprio produto que está sendo produzido, interagindo com as máquinas e ferramentas que precisam ser utilizadas para a produção de um determinado produto, olham tudo isso e começam a pensar em equipamentos de proteção individual diferenciados, com tecnologias novas. Tenho observado isso principalmente nas feiras que nós temos ido. As feiras são momentos assim bastante importantes porque se apresentam novos conceitos de produto, né? Eu acho que a Alessandra pode falar um pouco para a gente diante dessa evolução dos EPIs, né? Essa também aliada à melhora da qualidade de vida dos empregados, né? Acredito que sim, conforme as situações vão acontecendo, né, em função das doenças, que também os EPIs vão se aprimorando, né? Então, as pesquisas, como o Leonardo falou, acontecem também em função de desenvolver EPIs cada vez melhores que possam dar conta, né, de o trabalhador poder se proteger. Né? Então, acho que as coisas estão evoluindo, mas a gente, com certeza, tem muito mais ainda para evoluir. Né? Sim, também tem que pensar nessa segurança a longo prazo, não se pode pensar só no agora. Né? Bom, e é o seguinte, temos mais perguntas aqui na nossa plateia. Fala, jovem, seu nome, seu curso e a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Alexandre Garcia, eu sou da segunda fase de pedagogia. Eu queria direcionar para o professor Leonardo ali, como estamos falando no setor alimentício hoje, né? Quais são os acidentes mais recorrentes no setor alimentício, professor Leonardo? Então, nós poderíamos citar que, acho que a primeira consideração importante é nós pensarmos no tipo de empresa do ramo alimentício, porque o ramo alimentício, né, as empresas ligadas ao ramo alimentício, a gente tem várias vertentes. Então, por exemplo, no que diz respeito à produção, ligada à produção de suíno, produção de frango, já dentro de uma empresa, nós temos, claro, como não poderia deixar de ser, muitos acidentes, a maioria deles associado a cortes, né, cortes de membros nos membros superiores. Temos também esmagamento, devido aos processos de produção. Por outro lado, existem fases, outros tipos ligado ao ramo alimentício, que está muito ligado à segurança de riscos biológicos, ou seja, em determinadas fases relacionadas à indústria alimentícia, em que você pode ter decomposição e etc., vem à tona a questão da proteção com relação ao risco biológico, você pode ter material em decomposição. Aqui na nossa região passa muito por isso, passa muito por corte e esmagamento. Essas são as mais frequentes aqui na região. São mais frequentes. Alessandra? Só complementando, né, a gente pode pensar também com relação a queimaduras, né, locais onde possa ter temperatura muito alta, né, queimadura por vapor. Por exemplo, pensamos em cozinha industrial, que não é uma empresa, né, que a gente imagina assim, propriamente dita do ramo alimentício, mas trabalha com alimentos. Né, então, a gente pode considerar. Assim, na minha experiência de trabalhar em unidade de saúde, a gente atende bastante gente que trabalha em cozinha de restaurante, por exemplo,
e se queima, né? Então seria um acidente, É um acidente de né? trabalho, né? Relacionado à indústria alimentícia. E a gente tem que pensar também que indústria alimentícia não seriam só as grandes indústrias. A gente tem que pensar que temos pequenas indústrias também, até familiares, né? Que precisam ter Que também essa visão também de segurança do trabalho, né? Exatamente. Padarias, restaurantes pequenos, né? Que são locais onde tem trabalhadores, né? Que lidam com alimentos e que podem estar se acidentando. Também a gente poderia pensar até em outros profissionais que estão ali inseridos que não são necessariamente, não estão lidando com alimento. Por exemplo, os profissionais que estão higienizando o local, profissionais de limpeza que podem, daqui a pouco, exatamente, cair, ou estar se acidentando com produtos de limpeza, Sim, também podem causar algum acidente ou lesão de pele. Eu acho que tem que pensar em todas as situações, todas as hipóteses, né? Exatamente. E olha só, completando isso, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne suína e frango. E aqui o estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores no Brasil. Temos grandes indústrias aqui. Bom, indústrias de grande porte, como temos aqui na região, quais são as medidas que têm que ser tomadas em relação à segurança do empregado? Então, normalmente, essas empresas de grande porte procuram seguir as normativas e constituírem quadros profissionais para trabalharem essas questões. Nós temos, inclusive, através de um trabalho recente que foi realizado aqui em conjunto pelo grupo de professores e docentes de segurança do trabalho e o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho de Florianópolis, é uma iniciativa do Trabalho Seguro. Sim. Foi feita uma visita na BRF recentemente, com a presença do desembargador, que é presidente do TRT atualmente lá em Florianópolis, e pôde-se constatar que existia uma série de protocolos para poder entrar no local. Então, já existe uma profissionalização bastante grande nessas empresas, apesar de sempre haverem coisas a serem melhoradas e a serem corrigidas. É a evolução que a gente fala, né? Todo dia tem que estar evoluindo. Principalmente pelo seguinte, porque o modo de produção, os fluxos de produção e os processos de produção, eles estão sempre sendo alterados por muitas vezes por demandas de produtos que são internacionais, né? Então, quando essas mudanças elas são executadas numa linha de produção, tudo isso tem que ser acompanhado da questão da segurança do trabalho. Toda essa mudança também tem que ser acompanhada de perto pelo técnico de segurança do trabalho. Pelo técnico, claro, porque tem que acompanhar à medida que vai havendo uma evolução no modo de produção, tem que estar alinhado à questão do técnico de segurança para prover a segurança do trabalho. Para prevenir já pensar numa possível antecipação situação de risco, a gente utiliza muito esse termo, né? Antecipação de risco e depois ao acompanhamento, né? Então, passa muito por aí. Eu observo que isso acontece muito mesmo, né? Olha só, temos mais perguntas aqui na nossa plateia. Fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Annelise Fiorelli, sou do curso técnico de segurança do trabalho e eu gostaria de saber quais são as estratégias utilizadas para o uso de EPIs e conscientizar os funcionários a usá-los. Assim, eu acho que o trabalho que deve ser feito justamente de conscientização, né? Bom, a Alessandra pode dizer para a gente. Eu acredito que a primeira coisa mesmo é a conscientização, né? A educação dos funcionários. Eu acho que o caráter punitivo ele não deve existir, né? Principalmente nos primeiros momentos. Então, eu acho que o técnico de segurança do trabalho ele está inserido na empresa para promover essa conscientização, né? Sempre está levando para o trabalhador que o mais importante é a vida dele, né? Que assim como ele saiu de casa saudável, bem, para ir para o trabalho, ele tem que retornar dessa forma. E que o não uso do EPI ou o uso incorreto pode levar ele a sofrer um acidente e se lesionar. E dessa forma ele vai se prejudicar, né? E o trabalho na empresa vai continuar andando com ou sem ele, porque outro profissional vai ser colocado no local... Vai substituí-lo. Exatamente, para substituí-lo. Então, o mais importante é a vida dele e a saúde dele. Então, eu acho que o profissional de segurança do trabalho tem que conscientizar dessa maneira, sempre procurando mostrar para ele que o uso do EPI é importante para ele se proteger. É aquilo que a gente falou, é um direito conquistado. E talvez, se tiver esse caráter punitivo, eu acho que a visão do empregado também mude. Ele vai começar a ver aquilo como uma obrigação e não como um direito, talvez. Não, é perfeito isso, eu acho que sim. Acho que é bem por aí, né? Que bacana. E olha só, temos mais perguntas aqui na nossa plateia. Fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta para a gente.
Boa noite, então. Meu nome é Christian, sou aluno da 4ª fase do curso técnico de segurança do trabalho. A minha pergunta é a seguinte: visto que o EPI só pode ser comercializado com a aprovação do Ministério do Trabalho, numa eventual falha, em quem recai a responsabilidade? No fabricante, no Ministério do Trabalho ou no empregador? Olha, muito Legal. bom. Quem é o culpado se esse EPI falha? A gente pode começar a responder essa pergunta da seguinte forma. Primeiro, no processo de compra, no processo de aquisição do EPI, é fundamental que a pessoa que participa desse processo de aquisição tenha em conta duas situações, que é para prevenir a falha lá na frente. Já chego lá. Então, assim, tem que verificar se esse equipamento tem CA. Isso é básico. Se o equipamento tem o CA, que é o certificado de aprovação, ele já é um bom indicador de que houve testes, conforme a gente comentou antes, né? Sim. E que, em teses, a não ser que haja algo fora do normal, aquele equipamento está aprovado e está testado para servir e para neutralizar um determinado risco. Então, tem que ver, porque é interessante comentar isso para todo mundo, né? Publicitar isso, que hoje em dia a gente ainda vê muita invasão de produtos estrangeiros sem CA sendo comercializados e sendo adquiridos. Então, isso aí você não tem para onde correr, não tem a quem recorrer se falhar. Digamos assim, se uma determinada empresa compra um EPI que não tem CA e esse EPI falha, a culpa é de quem comprou o EPI, porque você disponibilizou para o trabalhador um equipamento que não foi certificado nacionalmente para aquilo. Então, esse é um ponto principal. Uma outra situação que pode acontecer você pode ter uma falha fortuita desse equipamento. Então, digamos assim, vamos supor que aquele equipamento tem um certificado de aprovação, estava sendo usado pelo colaborador, pelo trabalhador, e teve uma quebra fora do normal. Bom, aí mesmo assim ele falhou. Mesmo assim ele falhou. Aí vai ter que ser feita uma análise, uma investigação daquele acidente para conseguir, no fim, existem técnicas e métodos para se fazerem essa análise, para conseguir apurar de quem é a responsabilidade, né? Mas eu acho que o ponto principal é o anterior, é a questão de que você, logo no início, na aquisição, você já tem que... Se você fizer isso, eu acho que a grande maioria desses possíveis problemas, e que realmente pode acontecer, que é a falha do IPI, serem solucionadas lá no momento da aquisição. Bom, e hoje estamos falando de segurança no trabalho no setor alimentício. E, para isso, fomos a campo, fomos até uma indústria para saber todo o processo e como funciona essa prevenção dos acidentes. Roda aí. Trabalhar é preciso. Agir com segurança é indispensável, porque a vida é essencial. Bom, essa frase não é minha, é de um dos 400 funcionários dessa indústria de processamento de alimentos aqui na zona rural de Videira, cada um com seus EPIs. E é para conhecer esse processo de segurança no trabalho no setor alimentício que viemos aqui. Bom, agora estamos com a Márcia, que é funcionária aqui da empresa, mas também faz parte da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Bom, qual é o seu trabalho com a CIPA junto aos funcionários aqui da empresa? É orientar as pessoas, né, para que usem corretamente os seus EPIs na prevenção de acidentes, né? Então a gente sempre passa orientando. Bom, e qual que é a importância do uso dos EPIs, por exemplo, na sua função? Na minha função, eu trabalho na embalagem, né? Então a gente usa o protetor, né, correto, a luva, mas é isso, roupa semitérmica, né, que é frio. Então sempre tem aquele que às vezes esquece o quê, mas a gente sempre está orientando. E com esse número de funcionários, o trabalho de prevenção a acidentes tem que ser intenso, tem que ser dia a dia, né, Eliane? Com certeza. A prevenção, ela é um fato cotidiano. Para nós, mais que cumprir legislação, o importante é ter o foco na vida. Para nós, segurança do trabalho é um valor forte, que ele tem que ser disseminado para todos os nossos colaboradores. Eu gostaria que você também falasse um pouquinho para a gente das NRs.
as normas regulamentadoras específicas para a segurança do trabalho. Fala um pouquinho delas e como elas podem auxiliar nesse trabalho também. Sim. Hoje a gente tem várias normas regulamentadoras, né? A NR36, ela engloba praticamente todas as NRs que já vinham. Elas são a maior ferramenta para a área de segurança do trabalho e com certeza para a empresa também. Nós temos a NR5, que é a CIPA. A gente se reúne uma vez por mês aqui na empresa para fazer reuniões e cumprir. Então nós estamos sempre num processo de melhoria contínua, eu chamo. E o empresário que também pensa no seu funcionário, o ideal é procurar o quanto antes um profissional de segurança do trabalho para estar orientando e também estar fazendo esse trabalho junto à empresa, junto aos funcionários, né? A NR4, que ela fala sobre o dimensionamento do SESMIT na empresa, ela obriga a ter esse profissional. Mas o que a gente vê hoje? Que além dessa obrigação, as empresas vão em busca. Porque tendo um profissional qualificado, especializado, ele vai estar focado em criar uma gestão de risco, de controle. Então, esses profissionais eles só vêm agregar. Eu trabalho na área de segurança há 15 anos, a nossa recompensa é o retorno, o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida no trabalho dos nossos colaboradores, dos nossos colegas. E falando nessa conscientização que os empresários estão tendo em segurança no trabalho, nesse caso no setor alimentício, o Mário, que é diretor aqui da empresa, pode falar um pouco mais sobre isso. Bom, qual que é a importância da empresa se preocupar também com a segurança dos funcionários? É essencial, o essencial na verdade é a vida, né? E aí você precisa ter essa consciência primeiro e depois organizar a empresa no sentido de você poder realmente dar aos funcionários esse tipo de garantia. Hoje, não só a consciência do empresário, mas o próprio governo tem buscado esse tipo de coisa e a sociedade tem respondido positivamente, né? Além de uma obrigação, é um dever nosso preservar a vida das pessoas que conosco trabalham. Isso é essencial, né? E as empresas têm respondido a esse chamamento, sim. E as empresas têm sentido também um reflexo disso, talvez, na produtividade dos funcionários também? Certamente, isso tem um reflexo direto no dia a dia das pessoas, né? As pessoas mais conscientes, a empresa mais consciente e o conjunto do todo acaba refletindo em produtividade, né? As pessoas acabam tendo mais confiança na empresa, a empresa nas pessoas e isso acaba tendo reflexo positivo, sim. Olha só, vendo por esse lado, entendendo todo o processo, vendo que não é simples o trabalho, não é só chegar lá e desempenhar a sua atividade, que tem toda uma preocupação anterior, dá para entender a importância dessa profissão, do técnico em segurança do trabalho e a importância de se prevenir. Eu acho que quando a gente previne, evita muita dor de cabeça, né? Sim. Tanto o empregado quanto a empresa. Essa é a principal questão que a gente procura trabalhar em sala de aula, né? Trabalhar de forma preventiva, né? Essa questão que a professora Alessandra abordou, que é a questão da organização, é o nosso foco principal, né? A organização do trabalho, a modificação, a reorganização do trabalho, você com medidas administrativas você também consegue fazer segurança do trabalho. Esse é um grande desafio que a gente tem, procurar fazer a segurança do trabalho de forma preventiva, sendo o EPI um equipamento complementar, né? Ou seja, quando a gente tem um determinado problema com uma máquina que produz ruído, você procurar atuar na máquina para que ela não produza o ruído elevado, ao invés de deixar lá a máquina como está e colocar o protetor auditivo no colaborador. Então, esse exemplo que eu acabei de citar é um exemplo que é você fazer a prevenção de forma diferente. Né? Fazer a segurança antes de acontecer, realmente. E fazer um processo de segurança do trabalho voltado mais para a questão da organização do que para a questão do equipamento de proteção individual. E olha só, quero dar um recado para você aí, fazer um convite também. E aí, quer levar o programa Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua universidade, faculdade ou escola? É muito fácil. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 48 3221 2890 ou mande um e-mail para a nossa produção também. É producal@alesc.sc.gov.br. São esses endereços que estão aparecendo aqui na sua tela. Com certeza, vamos aí com o maior prazer fazer um programa bem bacana com um tema interessante aí para a sua região.
E agora a gente vai dar uma paradinha rápida, mas já já está de volta com muito mais Fala Jovem para você. Como sempre, vamos de música. Gotta leave town, got another apartment. Spend on my rent, girl, you know I enjoy it, yeah. Gonna hang around till there's nobody dancing. Don't wanna hold hands and talk about a little place alright. Cold heartbeats, just a kiss on the lips, and I was on my knees. I'm waiting there, you me. Cold heartbeats, she was shaking her hips, and I was on my knees. Yeah, I'm waiting. Yeah, I'm waiting. Yeah, I'm waiting. Yeah, I'm waiting. Cold heartbeats, just a kiss on the lips, and I was on my knees. I'm waiting, give me cold heartbeats. She was shaking her hips, and I was on my knees. I'm waiting, give me cold heartbeats, just a kiss on the lips, and I was on my knees. I'm waiting, give me. Quebrando tudo no Fala Jovem de hoje, banda Cleusa. Você é pequenininha, mas canta muito, hein? Parabéns. Olha só, Fala Jovem de hoje, diretamente de Videira, falando sobre segurança no trabalho no setor alimentício. Quero agradecer, mais uma vez ao Leonardo, à Alessandra, muito obrigado por estarem nos ajudando no Fala Jovem de hoje. Agradeço mesmo de coração e, claro, a receptividade aqui foi sensacional. Olha só, para você que ligou agora, estamos falando hoje sobre segurança do trabalho no setor alimentício, aqui no nosso Fala Jovem. Só lembrando a você que o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL, transmitindo para todo o estado de Santa Catarina. E, claro, como estamos falando em segurança do trabalho, prevenção, conscientização, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a busca do conhecimento. A gente não pode falar em segurança do trabalho sem saber do que está falando. Bom, qual que é a importância, Alessandra, dessa busca desse conhecimento, tanto do empresário e também do empregado? Bom, eu acho que é importante da parte dos dois, não é só o empregador que tem que levar essa informação para o empregado, como tu mesmo disse, o trabalhador que está trabalhando com determinada área, que está inserido em determinado processo, ele também pode buscar esse conhecimento. Claro que quando a própria empresa disponibiliza momentos de levar algum conhecimento, algumas paradas durante a semana para se discutir alguns assuntos, isso também faz com que o trabalhador tenha curiosidade em buscar mais, ir além daquilo que está sendo passado. Então, eu acho que é importante, vindo dos dois lados, mas eu acho que a empresa pode proporcionar esses momentos, instigar o trabalhador a buscar esse conhecimento. Então, eu acho que também, nesse momento, é um gancho para a gente falar da CIPA, a importância da CIPA nessas empresas, principalmente nas grandes indústrias. Sim, com certeza. Ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é um grande indutor do conhecimento. Essa instigação, essa provocação,
muitas vezes realizadas através do minuto de segurança, que muitas empresas implementam isso, né? Que para você conseguir criar essa iniciativa, essa vontade do colaborador em buscar conhecimento, a gente sabe que passa muito por você instigar isso, né? E o bom também é que esse empregado que busca conhecimento, que aprende, ou seja, com incentivo da empresa ou não, eu acredito que ele também vai passar isso adiante e vai ajudar o seu companheiro, né? Vai ser um multiplicador, com certeza. Tem né? isso mesmo. E muitos, por exemplo, assuntos, temas que possam ser tratados dentro da empresa, relacionados à saúde, à preservação da saúde, ele pode estar multiplicando esse conhecimento dentro da família, no círculo de amizades, né? Com certeza, e acaba virando, como a gente disse, um multiplicador. Olha só, o Fala Jovem, a galera que vem aqui assistir pessoalmente o programa também tem dúvidas, e é por isso que nós temos os nossos microfones aqui na plateia. Fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta para a gente, por favor. Boa noite, meu nome é Ana Paula, sou da 4ª fase de Técnico de Segurança no Trabalho, e minha pergunta é, nos açougues, um problema em relação à parte ergonômica é o tamanho das peças das carnes que são transportadas da câmara fria até a serra-fita. Quais as melhorias que poderiam ser feitas com relação a isso? Leonardo, pode começar falando para a gente? Excelente pergunta. Fantástico, porque realmente isso tem a ver com algo que a gente vive hoje em dia, principalmente nos pequenos e médios supermercados. Eu digo isso porque nos hipermercados isso já está um pouco mais trabalhado, porque existem plataformas em que quase tudo é colocado ao mesmo nível quando você chega com o material. Ah, sim, verdade. E também para ele entrar na parte do açougue dentro do hipermercado, eles procuram estabelecer mesmos patamares de trabalho e minimizam essa preocupação dela. Essa preocupação dela ela é muito importante nos pequenos e médios supermercados, que muitas vezes estão ligados a uma atividade que está muito ligada à organização familiar, e passa, sim, principalmente a solução disso por novas edificações e novas organizações do layout do açougue nesses pequenos supermercados, com a inclusão, por exemplo, de plataformas de trabalho e de mesas em que você possa ir até o local do refrigerador e conseguir trazer de lá, ao invés de trazer a carne, né, de forma suspensa e locomovida pelo próprio açougueiro, ela é colocada sobre uma superfície, colocada sobre uma mesa que tem rodas, e você então traz. E quando você chega no local onde você vai cortar ou vai passar a serra, ela também está. Então você simplesmente faz mais um processo de arraste do que movimentação para cima e para baixo, e então fica muito mais fácil de você conseguir superar. Além da prevenção e evitar danos ao trabalhador, também o processo acaba ficando mais ágil, acaba sendo um benefício ainda maior para essa empresa, né? Sim, e principalmente a fadiga, né, dos trabalhadores, né, que você consegue compensar isso, porque ao longo do dia, peças grandes, né, você, quando chega no final do dia, realmente está cansado. E isso no longo prazo, né, durante meses de trabalho trabalhando dessa forma, causa realmente bastante dano à saúde do trabalhador. Só complementando, né, Leonardo, eu acho que também o gasto que essa pequena empresa vai ter na questão da transformação do ambiente... Esse gasto inicial, né? Exatamente. Depois ele vai ter ganhos, né, com a diminuição do adoecimento desses trabalhadores, que vão ter menos fadiga, né, vão se lesionar menos. Então, acho que a gente tem que pensar mais a longo prazo mesmo. O investimento... Tem que pensar em todo o custo-benefício para a empresa. Exatamente, né? Bom, vamos de pergunta. A nossa plateia hoje cheia de perguntas. Bom, fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a pergunta para a gente, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Anderson Antunes. Estou cursando a 4ª fase do curso técnico de segurança do trabalho. E a nossa região, a minha pergunta é a seguinte: a nossa região é uma região tipo que envolve as indústrias alimentícias em grande escala, né? Aí vem aquela dúvida: existem muitas melhorias que estão sendo implantadas, mas ainda tem aquelas coisas que precisam ser melhoradas. E aí, então fica, quais as principais doenças ocupacionais que envolvem esse setor alimentício da nossa região, por exemplo?
Bom, são várias, né? Eu acho que as mais comuns a gente acabou citando aqui em algum momento, né? Mas a gente sempre pensa na LER, lesão por esforço repetitivo, e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? Pelos movimentos repetitivos realizados na indústria alimentícia, né? Não só no manejo dos alimentos ali, preparo, como também na parte de empacotar, né? De acondicionar esses alimentos. Eu acho que são as doenças mais comuns. Outra questão também está relacionada à perda auditiva induzida pelo ruído, devido ao ruído do maquinário, né, que a gente também já comentou aqui. Também a gente poderia pensar em várias outras questões. Por exemplo, o trabalho em turnos também, né, que muitas empresas acabam os trabalhadores trabalhando à noite, né, empresas que dão seguimento nesse trabalho. Esses trabalhadores podem vir a ter problemas de sono, né, problemas gastrointestinais devido à modificação, né, do ciclo biológico deles, sono, né, vigília. E eu acho que uma questão bem importante, que às vezes fica meio que invisível, são as questões relacionadas a aspectos psicológicos, né? Por exemplo, ansiedade, depressão. A gente às vezes fica na dúvida, né, se o trabalhador já tinha ansiedade ou depressão ou outros transtornos antes de iniciar o trabalho. Né, o trabalho foi que causou isso ou o trabalho agravou? Isso, às vezes, fica difícil de estabelecer, né, esse nexo entre o trabalho e as questões, as doenças mentais, digamos assim. Mas que acredito que tenha bastante casos, né, em todos os ramos de trabalho, não só na indústria alimentícia, como em outros ramos também. Olha, vamos lá para vamos para mais perguntas aqui no nosso Fala Jovem. Fala Jovem, fala seu curso, seu nome e a sua pergunta. Meu nome é Márcia Froza Dreschmer, estudante de pedagogia na 4ª fase. A minha pergunta é a seguinte: na nossa região ainda existem empresas que não cumprem as normas de segurança. Então, quais são as formas de punição para essa empresa que não é adequada, não tem essas normas de segurança? Leonardo? Sim, eu acho que a primeira questão, isso até pode ser, existe um diálogo com o sindicato, é o seguinte: nós temos que solicitar, quando existem casos assim graves, a presença de um agente fiscal do Ministério do Trabalho. A presença desse agente fiscal, num primeiro momento, ele não visa punir, ele visa descobrir e definir tudo aquilo que está errado na empresa, ok? E conceder um prazo para que essa empresa se adeque. Caso essa empresa não se adeque, então, sim, no retorno, normalmente é 90, 120 dias depois, pode ser, então, realmente punida e a empresa pode ser multada, mas passa muito por isso, por ser requisitado. Isso aí, qualquer pessoa pode fazer, né, pode requisitar, quando sente seus direitos de trabalhador feridos, pode requisitar primeiro uma ajuda para o sindicato. O sindicato, às vezes, até faz esse intermédio com o Ministério do Trabalho para solicitar a presença lá. Ok. E olha só, como a gente sempre fala, o programa Fala Jovem é o mais interativo da TV. É isso mesmo. A galera que vem aqui assistir o programa também pode participar, também pode fazer suas perguntas. E temos mais perguntas aqui na nossa plateia. Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta para a gente. Eu sou a Marisete, eu sou aluna do curso de Pedagogia da 2ª fase. A minha pergunta é a seguinte: por que as empresas não têm um ergonomista para fazer a avaliação adequada dos funcionários para colocá-los na sua função, se é exigido pelo Ministério do Trabalho? Até onde eu sei, as empresas todo ano contratam um ergonomista de fora para fazer essa avaliação. Mas, ao meu ver, isso está errado, porque ele não conhece os funcionários, ele vem ali, talvez ele faça uma avaliação errada, e acabe prejudicando esse funcionário, vindo a lesionar, até por causa da altura das mesas, estatura e tal. Então, eu gostaria de saber por que essas empresas não são punidas por não ter o ergonomista disponível na empresa. Não contratar uma vez por ano para vir fazer a avaliação de todos os funcionários. A exigência, não existe na lei a presença, a necessidade de contratação de um ergonomista que tem que estar lá, presente de forma contínua. Tá? Então, assim, como não está na lei que a pessoa tem que ter de forma contínua, e a gente ainda tem muitos empresários que têm uma visão extremamente legalista, ou seja, só cumpre aquilo que está só que está na lei? Só que está na lei,
acaba não tendo esse profissional no tempo inteiro. Mas eu concordo, eu acho que sim, para realmente a gente ter resultados efetivos, a contratação não poderia ser pontual, ela teria que ser ao longo de todo o ano. O acompanhamento teria que ser diário. Acho também que vai além da contratação do ergonomista, né? Não adianta, de repente, o ergonomista estar na empresa e as adaptações recomendadas por ele não serem realizadas, né? Então, eu acho que, independente do profissional que for contratado, né, começando pelo próprio técnico de segurança do trabalho, tem que haver um bom diálogo, né, com a direção da empresa, com os diretores, né, com os empregadores, para que as necessidades que esse profissional detecte ali no ambiente de trabalho, ele consiga fazer aquela transformação, aquela adaptação, porque eu vejo que só a presença do profissional em si, porque uma lei determina que não é a solução. E como não tem nenhuma lei que obrigue a ter um ergonomista, né, mas técnico de segurança sim, eu acho que tem que haver esse diálogo, né, o técnico de segurança tem que ser o profissional que tem esse diálogo com o empregador para que as transformações possam ser realizadas, para as modificações serem feitas para melhorar a qualidade de vida no trabalho. Avaliações feitas pelo técnico em segurança do trabalho, ergonomista, chegarem até o empresário, o dono da empresa, que pode autorizar essas mudanças a serem feitas. Exatamente. Bom, é o seguinte, o Fala Jovem está quase chegando ao fim, mas antes eu quero bater um papo aqui com essa banda que fez uma sonzeira, hein? Olha, parabéns, gostei. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Todo mundo gostou ou não gostou? Sim. Afinal de contas, hoje é rock and roll, tem que fazer barulho, galera. É isso aí. Bom, a banda se chama Dona Cleusa. Primeiramente, Dani, que é a vocalista, eu quero que você apresente a banda pra gente. Bom, então, eu sou a Daniela, vocalista. O Magno está no baixo, substituindo o nosso real baixista que quebrou o dedão do pé, o Ganso. Mas toca com a mão, não com o pé, poxa, dava para ter vindo. O Juliano Friso na guitarra e o Guilherme Orso na bateria. Bom, fala pra gente um pouco da banda, quanto tempo estão juntos e como que, onde que se apresentam, como que faz para estar assistindo também uma apresentação da banda Cleusa. Bom, a gente tá junto há quase um ano, eu acho. Bacana. Eu e o Gui estudamos juntos e tudo mais. E para nos encontrar, nós temos a nossa página no Facebook, quem quiser lá curtir, Dona Cleusa. Tem o canal no YouTube também e contato por Facebook também. Dá para ver que vocês são todos novos, todos jovens, né? Mas de onde surgiu essa vontade de fazer um heavy metal pesado, esse som que até quem não gosta saiu da poltrona hoje? Principalmente pelo gostos em comum. Já tinha o projeto da banda entre o Gui e o Friso, que são primos. Aí eles me chamaram o baixista e estamos aí. Olha, só para quantos anos você tem? Tenho 17. Bom, então para achar, no YouTube tem música de vocês, no Facebook é fácil encontrar, o som é bom, a Dani canta muito obrigado pela presença de vocês, parabéns, viu? E não desistam, continuem na correria, continuem se dedicando, eu tenho certeza que vocês vão longe. A banda é boa ou não é? Opa! Quando é rock and roll, a galera sai do chão ou não sai? Opa! Aê, curti. Gente, o Fala Jovem está quase chegando ao fim, né? Daqui a pouquinho tem mais banda Dona Cleusa fazendo um som aqui pra gente. Eu quero agradecer aos nossos especialistas. Leonardo, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, foi esclarecedor demais a sua presença aqui, ajudou e muito. E espero voltar aqui em Videira novamente, fazer mais um Fala Jovem aqui com vocês. Eu é que agradeço. O convite já fica lançado para o próximo ano. Gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, os colegas, produção, programa Fala Jovem, os estudantes, enfim, acho que foi um momento que a gente pode discutir algumas coisas e acho que esses momentos são sempre importantes. É através da discussão que a gente consegue se apropriar do conhecimento. Eu agradeço muito. Obrigado. Com certeza. Alessandra, também muito obrigado pela presença, viu? Foi também enriqueceu muito o nosso debate hoje e mais uma vez muito obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite de participar do Fala Jovem de hoje. Eu que agradeço. Cada vez mais devem ter momentos como esse, né? Muito obrigada. A gente que agradece. E o Fala Jovem está quase chegando ao fim, mas você pegou agora no finalzinho, perdeu o programa? Poxa vida, e agora, hein? É muito fácil. Acessa o nosso site na internet, busque os nossos vídeos, você vai poder assistir todos os nossos programas, todos os anteriores. É muito fácil. É só acessar o site da agência AL.
agenciaal.alesc.sc.gov.br. Lá você vai clicar em TVAL, depois em Programas e em Produções. Lá você vai encontrar todos os programas já gravados, já feitos pela nossa equipe aqui da Agência AL. Gente, muito obrigado a você que esteve juntinho com a gente até agora. Para você que pegou no finalzinho, não tem problema, procura a gente na internet, com certeza você vai poder ver na íntegra o programa. E como sempre, a gente vai fechando o programa em alto astral, porque Dona Cleusa vai mandar um som muito bacana, uma sonzeira para a gente fechar. Tchau, tchau, gente. Valeu, até a próxima.